47, no meio do deserto, uma nave é abatida por agentes do governo. Eles cuidam por alienígena dos viajantes do espaço, roubando tecnologia, recolhendo os destroços. A verdade está lá fora, eu quero acreditar. Eles não vieram em paz. eles não vieram em paz. A verdade está lá fora, eu quero acreditar. Eles não vieram em paz. Eles não vieram em paz. O contato imediato já não é algo tão raro. A abdução por OVNIs se tornou algo comum. E uma base secreta, experiências com alienígena, Escondendo sua existência por homens de preto. A verdade está lá fora, eu quero acreditar. Eles não vieram em paz. eles não vieram em paz. A verdade está lá fora, eu
Bem, a Ossos Cruzados começou em 2015 e na verdade era para atender uma necessidade, até que na época minha, né? Eu tava parando com uma banda que eu tocava na noite e o intuito era começar a fazer música própria, né? E na verdade eu não achei ninguém que fosse querer até abraçar a ideia, né? Então eu chamei os amigos mais próximos para montar a banda, né? E a gente pensou em vários temas, assim, até no começo da banda a gente tentou diversificar bastante o que a gente estava fazendo, né? Mas a gente viu que para fazer música própria a gente não ia conseguir abordar temas como política, amor, todas essas coisas na época, e bebedeiras, porque já tinha passado até às vezes alguns dos assuntos da época pra gente. Então a gente começou, eu vim com a ideia de fazer o que? Eu já fazia o Black Sabbath ou Misfits mesmo, né? De falar sobre filmes de terror, mas falar de uma maneira mais pra molecada mesmo, pra galera entender, né, o significado, né? Ficar bem de cara, né? E tentar ser mais divertido, né? E a gente acabou se enquadrando, né? Na época o pessoal falou assim, é uma banda que toca horror punk e tal. A gente até há muita controvérsia com isso, né? E a gente começou a fazer um som com bem até que elaborado assim para os primeiros trabalhos, com bastante referências de outras bandas que não só de horror punk, né? Mas misturando com coisas de thrash metal e algumas outras pitadas de crossover e tal. E o pessoal acabou começando a se interessar pela banda, né? Então a gente acabou participando até de um circuito bastante grande de bandas de horror punk, né? A gente tocou em bastante festivais, mas conforme aumentava essa frequência de shows, né, desses convites, a banda estava se incomodando demais de tocar direto, né? Então as pessoas não que elas não deixassem de gostar daquilo que a gente estava fazendo, mas elas optaram por estar fazendo outras coisas, né? Então foi saindo, né, baixista, guitarrista, baterista, e a gente conseguiu ter uma formação estável mesmo no começo de 2019, né, já com todo mundo assim na banda mais integrado mesmo. Começo de 2019 e finzinho de 2018, né? E com isso a gente conseguiu trabalhar bastante e lançar um segundo disco, né, mais consistente com aquilo que a gente queria fazer, né, já desde o começo, mas usando toda a habilidade do pessoal da banda, e acho que a gente conseguiu chegar em lugares bem legais. Só a alma tem o preço, pertence ao diabo. O uísque tá fervendo, 7 partes corta o baralho. Cada carta que recebo, fico desesperado. Eu grito troco Satã, ele pede 6, 6, 6.
pra perder, jogando pra ganhar. Rolos ou pilotesta, ganhando Satanás. Eu grito truco, Satã, ele pede 6, 6, 6. Eu grito truco, Satã, ele pede 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6, 6, 6. Esse dia de trabalho, transitor e pulso soltado, o animal de gravata, o expediente enjaulado. Você é sempre humilhado e por todos assediado, mas sabe que esconde sua gaveta, tem pistola e uma escopeta. Não sei mais, quem eu sou, Magical Monstro, criatura. Não sei mais, quem eu sou, Magical Monstro, criatura. O analista não te ajuda, nem o remédio faz efeito. Estou a ponto de explodir, preço alto a pagar. Não estou disposto a escutar o que eles têm pra falar. O dedo no gatilho começa a tremer, um belo dia pra morrer. Não sei mais, quem eu sou, Magical Monstro, criatura. Não sei mais, quem eu sou, Magical Monstro. Não sei mais, quem eu sou, Magical Monstro, criatura. Não sei mais, quem eu sou, Magical Monstro. Não sei mais, quem eu sou, Magical Monstro, criatura, o criador. Então, a gente gravou o Espectrofobia entre 2018 e 2019, né? Ele começou a ser gravado, né, com alguns membros antigos da banda, mas foi num período assim que a gente montou muitas músicas, mas algumas delas não funcionavam daquele jeito, né? Então, quando o Herbert absorveu boa parte das guitarras, isso mudou pra caramba. E a ideia do disco mesmo era falar de todos os monstros, né? De todo esse medo sobrenatural. Então a gente tentou pegar do mais diverso, né? Do Godzilla ao King Kong, né? Dos palhaços assassinos até a outros personagens de lobisomem e tudo mais, já seguindo a linha do Stephen King, né? Falar sobre bala de prata e tudo mais. E o instrumental desse disco a gente tentou trazer aquilo que a gente estava escutando na época, né? E era o que, né? A gente tava escutando Ratos de Porão, acho que pra caramba, acho que é uma influência
assim, que a gente gosta demais, e Municipal Waste, né? Acho que era uma banda que a gente vinha comendo com farinha, né? Então ele, sem querer, foi um disco que ele teve apesar de ter pitadas de thrash metal, do metal tradicional e algumas coisas com groove, né? Mais groovado assim. O principal foco dele foi uma linha meio crossover, né? Então as músicas eram bem rápidas, né? E isso deu um diferencial até no meio que a gente estava tocando, né? As músicas da gente eram sempre mais rápidas e bem mais violentas, né? Apesar de às vezes o tema ser mais divertido, mais engraçado, as músicas da gente acabavam sendo sempre mais correria, mais ligada no 220, né? E o Espectrofobia foi algo que assim, pra mim é um marco. Era uma coisa que a gente fez, boa parte que eu odeio falar essa frase, né? Que o ótimo é inimigo do bom. A gente fez tudo que a gente podia até aquele momento, com a qualidade técnica que a gente tinha, que muito da parte do nosso trabalho é o que? É refazer a gente mesmo. Então a gente correu atrás de todas as etapas. Mas o grande lance do disco, ele tava pronto, né? E quando as pessoas escutaram, apesar de achar que o alcance ainda não foi o alcance que o disco merecia, as pessoas que escutaram acabaram gostando. E a gente chegou em lugares assim, bem bacanas, em revistas especializadas, em um monte de sites da internet, uma galera comentando e fazendo resenhas do disco. E isso, foi super importante. E a intenção é continuar com esse trabalho, assim, sempre surpreendendo, sempre sendo mutável, né? Durante o processo de composição aí do Espectrofobia, quando eu entrei na banda, já tinha bastante coisa feita, né? Então já existia um conceito, já existia uma ideia, um objetivo, uma proposta, e aí eu fui só acrescentando algumas coisas, fiz algumas composições também, né? Já tinha meio disco mais ou menos pronto, já fiz mais meio disco ali, e para essas composições novas aí, automaticamente acabou entrando para vamos dizer assim, subiu alguns degraus na escada, porque eu venho da escola do metal. Eu até falei isso pro André, eu falei, cara, eu nunca toquei punk rock, eu venho da escola do metal, como é que a gente faz? E aí ele falou, não, isso daí a gente agrega no som aí para poder até evoluir, porque já tinha bastante pessoa nova na banda, né? O baixista já era novo também, eu tava entrando agora. Então muita coisa acabou se modificando por conta disso, não por a gente achar que tem que soar mais pesado, mas foi uma coisa automática para que todo mundo chegasse num consenso ali do que mais ou menos queria fazer. Então aí foi mais ou menos isso, né? Eu fiz a produção do disco, a gente partiu pro estúdio, e dentro do estúdio a gente também foi acrescentando algumas coisas extras de voz, porque a gente também sentiu necessidade de dar essa evoluída. E aí o André também foi se adaptando com umas coisas que a gente queria colocar junto e tal. E acabou ficando bem legal. E acabou tendo resultado aí que vocês ouvem no Espectrofobia aí na internet, né? É um disco que a gente tem um carinho enorme. Foi uma espécie de divisor de águas aí pra banda, porque entrou uma leva de pessoas novas na banda. E a sonoridade também evoluiu bastante. E inclusive isso rendeu bastante coisa pra gente, porque no ano passado a gente já tinha somado aí, em novembro, a gente tinha somado mais de 40 shows no ano. Isso para uma banda underground que não tinha o hábito de tocar todo final de semana já é bastante coisa. E a gente conseguiu isso. Tinha fim de semana que a gente tocava sexta, sábado e domingo, ou então a gente tocava 2 shows no sábado e um no domingo, ou um no sábado e 2 no domingo, e assim, foi bastante correria, mas a gente gostou bastante dessa rotina, então a gente quer trazer isso mais aí pro convívio da banda, porque uma banda tem que tocar, né, meu? Tem que estar na estrada, tem que estar rolando, e é muito importante para poder conhecer o som, para as pessoas conhecerem o som, e mais importante ainda para a banda espalhar seu som, porque quem toca só numa região ali acaba sendo prejudicado por isso. Então é bom tocar em vários lugares por conta disso, para poder espalhar o som por outros lugares, mesmo que seja do próprio estado ou da própria cidade, mas é importante tocar em outras regiões. Então eu espero que vocês estejam curtindo aí, né, esses lives aí com a gente, e fiquem um pouquinho mais com o som aí.
inocentes, guiadas e induzidas ao caminho do homicídio. Os traços marcados em papéis que trazem a resposta. A simbologia expressa nas paredes com sangue frio. Feche os olhos, não volte os passos, sinta a presença. Feche os olhos, não volte os passos, os ventos sopram sua chegada, rebobinando as fitas, achando as marcas das armadilhas. Os filmes carregam as mortes, inevitáveis ações malditas, rebobinando as fitas, achando as marcas das armadilhas. Os filmes carregam as mortes, inevitáveis ações malditas. Todos da sua família estão em perigo. Assassinatos descritos nas páginas do livro. A sua ambição acordou em ser maldito. Mesmo queimando as provas, a entidade os persegue. Feche os olhos, não volte os passos, sinta a presença. Feche os olhos, não volte os passos, os ventos sopram sua chegada, rebobinando as fitas, achando as marcas das armadilhas. Os filmes carregam as mortes, inevitáveis ações malditas, rebobinando as fitas, achando as marcas das armadilhas. Os filmes carregam as mortes, inevitáveis ações malditos. Rebobinando as fitas, achando as marcas das armadilhas. Os filmes carregam as mortes, inevitáveis ações malditas, rebobinando as fitas, achando as marcas das armadilhas. Os filmes carregam as mortes, inevitáveis ações malditas. E agora o grande lance é preparar o futuro, né? O futuro incerto, não só da banda, né? Mas o futuro incerto do mundo, né? Sem show, sem nada. A gente tá num período de reformulação, né? Acho que uma das características que não só são minhas, mas é daquilo que a banda acredita e do que os membros já chegaram a uma conclusão, que a gente é um organismo mutável, que ele vai absorver outras formas, mas outras formas instrumentais para contar um conteúdo de uma maneira que ele seja agregado, que ele consiga chegar à maior quantidade de ouvidos possíveis. Seremos como a fita da Samara, você tem que distribuir isso. Então a ideia para os próximos trabalhos é fazer mais vídeo, levar uma parte visual para a galera e principalmente fazer um som mais pesado, mais melódico, que as pessoas consigam falar assim, poxa vida, não é a mesma banda do Espectrofobia, não é a mesma banda do Miolos. Eu sempre acreditei em bandas que conseguiam se reinventar.
E eu acho que é uma característica que eu acho que a gente já trouxe pra gente. A gente acredita muito nisso. Que para as próximas coisas elas serão a nossa essência, mas a nossa essência disposta a trazer outros caminhos para aquilo que a gente faz. Então, as composições ainda falarão das brutalidades dos filmes de terror, da brutalidade, às vezes, do dia a dia, do cotidiano, mas de uma maneira que eu acredito que seja inesperada para as pessoas que já escutaram, talvez, os 2 primeiros discos. Então, eu só tenho uma grande expectativa que as coisas voltem ao mínimo normal, né, para que a gente consiga mostrar esse trabalho para todo mundo. E vamos lá, né? Que agora é 2021, né? Legal. Aí pra gente finalizar, sei lá, se você quiser agradecer o pessoal que tá dando espaço da Casa de Cultura, ou pra quem estiver assistindo, não sei. Só um agradecimento geral pra falar que a gente sabe ser grato pelo espaço que estão dando, mesmo que você não seja pago. Necessário. Vou deixar rolando aí. Cara, pra finalizar, eu queria agradecer demais a toda essa galera que vem apoiando a banda, né? Principalmente as casas de cultura que sempre tiveram de portas abertas a experimentar o novo, né? Trazer, às vezes, um tipo de som que não está na voga, assim, né? Que não é o que está tocando sempre na rádio. E esse tipo de apoio para o artista é fundamental. Agradecer aos amigos da Outro Lado que trabalham com o nosso merchandising, meu, que isso é fantástico, cara. Ter um apoio desse é fantástico. E também a Nadaware, que faz os bonés da gente e tal. A gente só tem a agradecer a toda essa galera que é empenhada. E agradecer, sim, muito mesmo a galera que dá o apoio ao nosso som e que curte as nossas músicas e que divulga e que passa essa mensagem pra frente. Eu só tenho a agradecer de coração envenenado. Bom, aí pro próximo disco a gente tá planejando bastante coisa. A gente teve esse momento aí pra poder sentar, refletir, ver os lugares que a gente quer chegar, a sonoridade que a gente quer atingir. E desde o final do ano passado a gente vem planejando esse disco novo, a gente já tem bastante coisa. Mas eu acredito que se a galera tá esperando bastante coisa parecida com o CD Miolos ou Espectrofobia, não tá dentro dessa proposta. A gente tá tentando evoluir mais ainda, a gente quer chegar em mais lugares mais longe, a gente quer atingir um nível de produção, de composição, de estrutura de show muito maior, né, do que a gente já vinha apresentando, mas logicamente que sem fugir da raiz que a gente toca, porque não tem como você migrar do 0 pro 100 assim num período tão curto. Mas as mudanças vão ser bem significativas. A galera que tá esperando algo como Espectrofobia ou Miolos talvez não goste, mas a gente a princípio tá bem focado aí pra chegar num patamar que a gente acha que a gente pode chegar como compositor, como músico, como artista em si. Então esperem aí que a gente está produzindo esse disco. Infelizmente atrasou muita coisa por conta desse período de isolamento aí, da quarentena e tudo mais. Mas a gente já está bem avançado com esse trabalho. Assim que possível a gente vai começar a gravar, né? Por enquanto ainda não tem como, a gente tem que ficar resguardado aí para poder preservar a saúde da gente e dos nossos familiares. Mas a gente está produzindo isso daí, assim que possível a gente vai começar a gravar o disco. E a gente está fazendo uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. Então eu espero que vocês apoiem a gente do mesmo jeito, porque o trabalho também é o mesmo. Então é isso. Agradecer aí pelo espaço para o pessoal aí da Casa de Cultura, o pessoal da Prefeitura, todo mundo que vem apoiando as bandas aí, os artistas que foram os primeiros a pararem quando começou o início de quarentena. A gente praticamente vai ser o último a retornar às atividades normal, já temos que se adaptar a novas coisas, então esse período está sendo bem difícil para a gente poder trabalhar, mas eu espero que vocês continuem apoiando a gente. Sigam a Ossos Cruzados nas redes sociais. Se você procurar em qualquer lugar, banda Ossos Cruzados, vai ser só a gente que tem lá. Se você não achar, é com certeza o personagem de desenho da Marvel ou DC, sei lá, não manjo desse universo. Quem sabe disso é o André.
Mas só procurar a gente nas redes sociais aí que tem lá, tem os sons pra ouvir. Se precisar de merchandising, é só falar com a gente ou então falar com o pessoal do outro lado, que eles também estão com alguns modelos exclusivos que só tem no site deles. Então corre lá para poder comprar esse modelo, ou se quiser os antigos a gente também tem, fala com a gente aí para poder adquirir. Demorou? Então muito obrigado a todos por estarem assistindo a gente, por estar acompanhando, por estar dando esse suporte mesmo nesse período difícil para todas as bandas, porque todas as bandas precisam desse apoio mais do que nunca. Então a gente agradece demais aí quem está conseguindo dar esse corre pra gente aí. Demorou? Fiquem todos seguros em casa e é nóis. Mas só eu estou aqui. E minhas mãos no tabuleiro, tentando achar respostas do outro lado, em contato com os mortos. Não posso mais te escutar, mas eu sinto que você está aqui. Os vultos correm pelos quartos desta casa mal assombrada. Descanse em paz. O necromante me condenou, que eu sou o único culpado. Na sua alma ainda estará aprisionada em mim. As tentativas de contato pra desfazer os laços, e eu me prendo neste universo frio e cinza. E não vamos sair daqui. Não posso mais te escutar, mas eu sinto que você está aqui. Os vultos correm pelos quartos desta casa mal assombrada. Descanse em paz.
o alvo.